Tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei. A minha alma tem sede de ti. A minha carne te deseja muito em uma terra seca e cansada, onde não há água, para ver a tua fortaleza e a tua glória, como te vi no santuário, porque a tua benignidade é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvarão. Assim eu te bendirei enquanto viver, e em teu nome levantarei as minhas mãos e te louvarei. A minha alma se fartará, como de tutano e de gordura, e a minha boca te louvará com alegres lábios. Quando me lembrar de ti na minha cama e meditar em ti nas vigílias da noite, porque tu tens sido meu auxílio, jubiloso cantarei, refugiado à sombra das tuas asas. Que amor incomparável em mandar teu próprio filho pra sofrer desamparado. Horas de sofrer incalculável, quadro triste e deplorável, mas que salvação legou. Esse quadro em nossas mentes deve ser inapagável como a luz irradiante de Jesus, que por todos os pecadores se entregou. Corpo santo imaculado, que por nós foi mutilado, qual cordeiro não se lamentou. Uma fonte desse ser brotou, que transmite paz e doce amor. Meu Deus, ó, perdoa as grandes faltas de quem a teu filho amado condenou sem haver culpa. Marcas que ficaram em suas santas mãos e comprovam com exatidão grande preço do perdão. Esse quadro em nossas mentes deve ser inapagável como a luz irradiante de Jesus, que por todos os pecadores se entregou. Corpo santo imaculado, que por nós foi mutilado, qual cordeiro não se lamentou. Uma fonte desse ser brotou, que transmite paz e doce amor. Minha fé olha somente para ti, ó meu Senhor. Tu, ó Cordeiro do Calvário, agora ouça-me enquanto oro, tire todos os meus temores, ó, deixe-me, deste dia em diante, ser totalmente teu, ó meu Deus. Foi o que disse o salmista no Salmo de número 63, quando orou dizendo: ó Deus,
Tu és o meu Deus. De madrugada te buscarei, e a minha alma tem sede de ti. A minha carne te deseja muito em uma terra seca e cansada, onde não há água, para ver a tua fortaleza e a tua glória, como te vi no santuário. A tua benignidade é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvarão. Era o que dizia Davi: a minha vida será totalmente tua. Meus lábios levantarão louvores ao Senhor. Bendirei ao Senhor enquanto eu viver. Em teu nome, as minhas mãos levantarei no santuário para te louvar. Era o que dizia Davi no Salmo de número 63. A minha alma se fartará, como de tutano e de gordura, e a minha boca te louvará com alegres cantos. Alma farta, satisfeita, feliz, alma que está livre para louvar ao Senhor. Assim se encontrava Davi no Salmo de número 63. Davi anela pela presença de Deus. Uma das coisas que o homem mais precisa é da presença de Deus, não uma das coisas. Reconhecendo a divindade, reconhecendo o quanto Deus é importante na vida do ser humano, na história da criação, no destino da alma, reconhecendo o quanto Deus é importante, meu amigo ouvinte. Deus é o que tem de mais importante para o ser humano, mas no entanto é ignorado. Nós vemos que muitas vezes os prazeres, os encantos, os amores mundanos, prazeres da carne, vão ocupando o primeiro lugar na vida do homem. E a Bíblia chega a dizer: não ameis o mundo e nem as coisas que há no mundo, porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não pode estar nele. São palavras do apóstolo São João, conhecido como o apóstolo do amor. E nós vemos que Deus deveria ter o primeiro lugar. Deus deveria ser lembrado, como acabou de cantar a cantora: meu Deus. Quão precioso é você poder olhar em direção aos céus, ainda que sem ver o trono, ainda que sem vê-lo assentado no trono, mas você olhar para o invisível e poder, pela fé, pela convicção, pela certeza, pela experiência, você então poder dizer, como Davi disse no Salmo 63, verso 1: Tu és o meu Deus, e de madrugada te buscarei. Minha alma tem sede de ti. A minha carne te deseja muito em uma terra seca e cansada, onde não há água. Amigo precioso ouvinte, este é o maior objetivo de Deus: se revelar ao ser humano, se fazer presente, como lemos no Salmo também 62. Este é o maior objetivo de Deus: se tornar a sua rocha. E não só a sua rocha, mas se tornar naquele esconderijo que muitas vezes é encontrado na rocha, se tornar a sua salvação, a sua defesa, se tornar a sua proteção, o seu escudo, o seu amigo, o seu companheiro. E uma carência eu vejo em Deus. Deus está carente de companheirismo. O maior desejo de Deus é andar com o homem, viver com o homem, ter companheirismo com o homem. E nos momentos mais difíceis do homem, o maior objetivo de Deus é fazer para ele, fazer com que ele perceba um esconderijo no meio da rocha. É como aquele homem bêbado que
certa vez ouvindo uma pregação, e no meio da pregação ele ouviu uma advertência, e ele não ficou muito satisfeito. O Espírito de Deus tomou o pregador, e o pregador então condenou o pecado, e ele mostrou que os viciados não herdariam o reino de Deus. E ele então disse que o bêbado deveria se arrepender dos seus pecados, o drogado deveria se arrepender dos seus pecados. E ele então começou a mostrar que havia uma necessidade de ser liberto dos vícios, do pecado, daquilo que prendia o homem. E ele ficou bravo. Ele levantou na reunião insatisfeito e foi para casa. E naquela noite ele deitou e foi dormir. E ele então, deitado, dormindo, ele teve um sonho que o preocupou, deixou ele um tanto preocupado. Ele não sonhava, ainda mais deitando bêbado. Ele não tinha costume de ter sonhos, mas naquela noite ele teve um sonho. E quando ele teve um sonho, ele acordou tão preocupado que ele foi à casa do pregador, bateu na porta da sua casa e ele disse: eu tenho que te contar um sonho, mas eu quero que você ore por mim. Eu fiquei preocupado. Eu tive um sonho e eu achei aquele sonho terrível. Há poucos instantes, antes do dia amanhecer, ele dizia: eu simplesmente não posso suportar isso durante a noite. Eu deito e sonho. Eu acordo e deito de novo e torno a sonhar o mesmo sonho. E o pregador lhe perguntou: qual é o problema, meu amigo? Aquele bêbado que foi embora, revoltado da reunião, indignado com o pregador, insatisfeito com a pregação tão ferrenha, pregação que causou tanto incômodo, até está fora da moda. Hoje as pregações, elas não causam incômodos, desconfortos, muito pelo contrário, ela produz um conforto, uma paz tão grande que às vezes nem permite a pessoa refletir no que precisa ser mudado, no que ela está errado. Às vezes a verdade causa um desconforto, causa um incômodo ali, causa uma preocupação. E assim foi o bêbado, preocupado, incomodado para casa, mas ao mesmo tempo indignado com a pregação, porque a pregação do Evangelho, na verdade, amigo, ela desperta alguma coisa, provoca alguma reação, como eu disse aqui certa vez nesta emissora. É como a pregação de Elias, ela provocava reação. E ela provocou uma reação tão negativa em Jezabel que ela disse: eu mesmo vou ter com este profeta e quero a cabeça dele. E Elias se escondeu na caverna, porque a sua pregação indignou a esposa do rei. E ela mandava como rei, governava como rei. Ela passava por cima do seu cabeça, ou a sua cabeça, o seu marido. E assim ela ficou indignada. A mensagem de Elias às vezes causa indignação, desconforto, um incômodozinho. Mas é necessário às vezes causar um incômodozinho, como Jesus mesmo fez com aquele jovem rico. Jesus causou nele um incômodozinho. Jesus tocou na sua ferida e disse: vai e vende tudo o que tens. Aquilo foi muito desconfortante para ele. Aquilo foi uma coisa, aquilo incomodou demais. Ele tinha muitas herdades. E como ir dispor e abrir mão de tudo o que tinha, aquilo deixou o jovem rico incomodado. Provocou nele uma reação negativa, porque naquele dia ele rejeitou o Messias. Aquele que ele chamou de bom mestre, agora já não era mais bom mestre, porque a sua mensagem o incomodou. Tem pessoas que às vezes são assim. Elas chamam de bom mestre, bom pregador, bom amigo, bom ministério, até que não sejam incomodadas. Mas quando Deus lhes fere, quando Deus lhes incomoda, então, meu amigo ouvinte, fim de história,
provoca-se uma reação. Certo é, naqueles que não são os verdadeiros filhos de Deus, a palavra de Deus provoca uma reação negativa, de rejeição, de ódio. Naqueles que são filhos, ainda, meu amigo, que feridos, eles conseguem dizer como Pedro disse naquele dia em São João 6, verso 63 em diante, quando Jesus disse: aquele que não comer a minha carne, não beber o meu sangue, não tem parte comigo. Por que estáis alegre? Apenas porque vos sujeitam os demônios e os enfermos são curados? Alegrai-vos, pelo vosso nome está escrito no livro da vida do Cordeiro. Aquele que não comer a minha carne, beber o meu sangue, não tem parte comigo. Em outras palavras, aquele que não se comprometer, aquele que não vir ter comigo de fato, viver, andar comigo, não tem parte comigo. Não pode de maneira alguma entrar no reino de Deus sendo apenas um telespectador, um ouvinte assíduo, sendo apenas um admirador. Não, não. Quando Jesus pregou uma mensagem que comprometia mais, que exigia um pouquinho mais, que mostrava a realidade, que acabava causando um pequeno desconforto, 70 discípulos viraram as costas, foram embora no mesmo dia, olharam um para o outro e então disseram: duro é para nós ouvir esse discurso, e foram embora. A mensagem de Jesus causou reação, neles negativa, neles reação para ir embora, neles reações para abandonar o Messias, o ungido, abandonar o Cristo, o Filho do Deus vivo. A mensagem de Jesus causou reação negativa naqueles cristãos manufaturados ou incrédulos. Cristãos incrédulos não conseguiram crer naquilo que Jesus estava lhes exigindo, lhes pregando, naquilo que Jesus estava lhes ensinando, e foram embora. Mas já no outro grupo, já no outro coração, já na terra que não estava cansada e não estava seca, como disse o salmista no Salmo de número 63, provocou outra reação. Caiu na terra que não estava seca, que não estava cansada, caiu no coração fértil, terra fértil, caiu no coração de Pedro, de Tiago, de João, dos apóstolos. E Pedro, então, mais uma vez, ele olhou para Cristo, e Cristo disse: e vocês não querem ir embora também? Que tipo de reação essa mensagem está causando em você? Desejo de desligar o rádio, desejo de ir embora, desejo de abandonar a Cristo, abandonar a doutrina de Cristo? Vocês também não querem ir embora? Porque não suportais ouvir a verdade? Pedro olhou para um lado, Pedro olhou para o outro lado, e Pedro disse para Jesus: mas a quem iremos nós? Sendo que somente tu tens palavras de vida eterna. Pedro entendeu que não tinha para onde correr. Pedro entendeu que aquele era o seu Senhor. Como disse Davi no Salmo 63, ó Deus, tu és o meu Senhor. Pedro disse a mesma coisa: tu és o meu Senhor. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és a única esperança. Tu és a única válvula de escape. Tu és a única solução. Já tentamos de tudo, tudo deu errado. Tu és a nossa única esperança. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E então Pedro disse: a quem iremos nós? Não temos outro caminho. Não temos outra esperança. Não temos outro Deus. Pedro descobriu que Jesus era o único caminho, o único Senhor, que Ele era aquele que Davi disse: eu desejo, minha alma tem sede de ti, a minha carne te deseja muito em uma terra seca, em uma terra onde não há vida, aonde tudo está indo à morte, os homens indo à morte, a religião indo à morte, tudo caminhando para a morte,
há trevas espirituais pairando sobre toda a terra. Tudo caminhando para a morte, para a sequidão. Quando se fala em sequidão, se lembra de lavouras improdutivas, se lembra das plantas morrendo, se lembra do gado o gado emagrecendo, se lembra dos animais morrendo, se lembra da falta de água. Pedro viu tudo isso, viu que estava faltando água que transmitia vida naqueles dias, mesmo com muita religião. Pedro viu isso, que havia muita terra seca, mesmo havendo muitas terras. Pedro viu que não havia um outro caminho. E ele disse: a quem iremos nós? Davi viu isso, ele disse: minha alma, minha carne, meu corpo deseja muito por ti. Mesmo em uma terra seca e cansada, onde não há água, eu desejo por ti. Eu desejo mais de ti, porque preciso ver a tua fortaleza, a tua glória, como os meus olhos te viram no santuário. É tudo que Deus quer fazer com o homem, levá-lo a essa terra que não é seca, levá-lo a essa fonte que não seca, levá-lo à vida. E aquele bêbado, voltando à nossa história, aquele bêbado, meu amigo ouvinte, ele então preocupado disse ao mensageiro, disse ao profeta: eu tive um sonho terrível, e eu me senti em apuros, eu me senti correndo risco de vida, eu me senti completamente desnorteado, fugindo do inimigo, mas sem ter pernas para fugir do inimigo, fugindo do problema, mas sem ter pernas para fugir do problema. E ele disse: eu sonhei nessa noite que a minha vida, que eu era um coelho, um bêbado, um sonho engraçado. Ele disse: eu sonhei que eu era um coelho. E o bêbado chorava, e o bêbado ficava assustado, contando o sonho, chorando. Eu sonhei que eu era um coelho. Eu sentia a vida de um coelho. E eu estava assentado no campo, apenas comendo trevo ali, comendo alguns raminhos, tendo um tempo até bom, maravilhoso. Eu estava fazendo o que eu queria, mas eu era um coelho. E ele disse: mas depois de algum tempo, eu ouvi o latido de um cão, e eu comecei a me agonizar como um coelho agoniza quando vê o seu predador. Fiquei assustado, tentava me esconder, mas não achava nenhum esconderijo. Aquilo estava revelando o estado de espírito daquele bêbado. E ele disse: o cão estava bem sobre mim. E eu disse, eu simplesmente saí em disparada. Eu comecei a correr pelo mato, pulava pelos galhos, tentava me esconder. E o cão era mais rápido do que eu. Eu não via da hora quando ele me pegaria, destruiria a minha vida, acabaria comigo. Eu estava agonizando, com os olhos arregalados, correndo, tentando fugir do inimigo, tentando fugir dos problemas, tentando me escapar da agonia, da perseguição de um cão selvagem, de um cão que estava vindo em meu encalce, tentando me devorar. E eu, a cada momento, chegava à conclusão que estava mais prestes ao final da minha vida. Mas, de repente, surgiu na minha frente uma rocha. Era tudo que eu via, uma grande rocha. E eu subi naquela rocha e, de repente, eu vi um grande buraco naquela rocha. Eu sabia que se eu pudesse apenas entrar dentro daquele buraco na rocha, naquele esconderijo na rocha, eu estaria salvo. Mas se eu não conseguisse entrar dentro daquela rocha, chegar primeiro do que o cão naquela rocha, ele me pegaria. E ele disse, enquanto mais eu corria, mais aquele cão se aproximava de mim. Eu seria devorado se ele me alcançasse. Eu podia sentir a respiração quente do cão enquanto ele saltava em meu calcanhar. Mas de repente, quando ele preparou para as suas garras, eu então escorreguei naquele buraco e caí dentro da rocha.
E quando eu entrei lá dentro daquela rocha, toda a pressão passou. Toda a ânsia de morte foi embora. Toda a agonia foi embora. E eu me senti descansado dentro da rocha. Eu deixei escapar a pressão. Ele é uma rocha, meu amigo ouvinte. Sim, em uma terra cansada, um coelho cansado encontrou uma rocha. Muitas vezes é o que estamos precisando. Um crente cansado, um homem cansado, um pai de família cansado, uma igreja cansada, filhos jovens, velhos cansados, decepcionados com tantas coisas. Tudo o que precisamos é encontrar uma fenda na rocha. E quando encontramos uma fenda na rocha, a pressão vai embora. Era tudo o que aquele bêbado precisava. Ele estava agonizante para morrer. Quem sabe seus dias de vida contado. Mas ficou claro em seu sonho que, se ele encontrasse a rocha das eras, se ele encontrasse a rocha de quem Isaías disse no seu capítulo de número 35, falando que ele quem? Deus. Ele quem? Jesus. Isaías 32 disse: torre forte ao nome do Senhor. Para ela correrá o justo e estará em alto retiro. Era tudo o que aquele bêbado precisava. Ele precisava entrar naquela torre forte. Ele precisava encontrar aquela rocha, como disse Isaías, e será aquele homem como esconderijo contra o vento e um refúgio contra a tempestade, como ribeiros de água em lugares secos e como sombra de uma grande rocha em terra sedenta. Era o que aquele bêbado estava prestes a fazer: encontrar um homem que era um esconderijo, encontrar um homem que era uma rocha, encontrar um homem que lhe daria refrigério, lhe daria água, lhe daria descanso, livraria a sua vida da mão dos cães, das garras, das presas, dos cães selvagens. E foi justamente o que ele encontrou na pessoa de Jesus Cristo. Uma torre forte, um esconderijo secreto e seguro, como nos diz o Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Senhor Onipotente descansará. Aquele esconderijo é uma rocha. Por isso o homem sábio, ele então edifica a sua casa sobre a rocha. O lugar de se esconder do pecado, se esconder da depressão, se esconder da tristeza, se esconder da angústia, se esconder da perdição, se esconder do mundanismo que tem invadido as famílias, invadido as igrejas. Cristo é a rocha sólida, Cristo é o esconderijo secreto e seguro. O esconderijo para o homem bêbado, o esconderijo para o homem drogado, o esconderijo para aquela meretriz, aquela mulher que teve a infelicidade de viver uma vida tão difamada, tão caluniada. Cristo é a rocha, o esconderijo secreto e seguro. Ele é a sombra do Senhor Onipotente. É o que o bêbado estava agora prestes de encontrar: a sua rocha, o seu esconderijo, a sua salvação. Eu falo agora mesmo a tantas pessoas que estão como aquele coelhinho, com os olhos arregalados, correndo, saltando galhos, passando por baixo de ramos, tentando se esconder em ocas. Mas não tem jeito, meu amigo. O cão feroz vem atrás de você, o mundo vem atrás de você, a imoralidade vem atrás de você, os vícios vem atrás de você, a religião formal e fria vem atrás de você, os obreiros fraudulentos, que Paulo disse, os cães vorazes, que querem apenas devorar as ovelhas, eles vêm atrás de você. Mas lembre-se, quando você estiver sentindo o calor da boca deles, o sussurrado da palavra deles, há uma rocha bem diante de você, e em cima daquela rocha há um buraco, aonde você entra e se esconde. E lá dentro da rocha não é uma terra árida, não é uma terra seca, não é uma terra de morte. Lá dentro daquela rocha mina uma água, que então cria um rio, que é chamado Rio da Vida, e que te faz saltar para a vida eterna. É isso que o nosso programa vem te oferecer. Desmanche essa cabaninha,
Desmanche esses propósitos, desmanche esses intentos, desmanche essa maneira sua errônea de crer. Isto é uma cabaninha construída sobre areia. Isto é uma casinha construída sobre areia movediça. Não se esconda em uma oca ou em meio a alguns espinhos e abrolhos. Não se esconda em uma religião. Mas, meu amigo ouvinte, faça como o sonho daquele bêbado. Veja uma rocha, Cristo, a rocha das eras. Veja uma rocha, Isaías 32, verso 2. A rocha sólida, segura, a torre forte, o homem, Jesus Cristo de Nazaré, que se torna o refúgio, que se torna o broquel, que se torna a proteção, que se torna, quando você o aceita, o socorro bem presente na hora da angústia. Venha, meu amigo ouvinte, você precisa, como aquele coelho, encontrar a sua rocha e o seu esconderijo. Você já correu demais, tentou demais, lutou demais. Não continue correndo tanto assim, senão o inimigo te alcançará. Você não tem pernas para correr com ele. Você não tem argumentos para discutir com ele. Você não tem estado psicológico, espiritual para lidar com ele. Não corra mais. Procure agora a sua rocha. Procure o seu alto monte. Procure agora a sua pirâmide. Procure agora aquele esconderijo do Altíssimo, o Salmo 91. Entre nele agora, ó coelho cansado. Entre nele agora, ó ovelha cansada. Entre nele agora, ó mãe cansada, ó pai cansado, ó filho cansado. Entre nele agora, Jesus Cristo de Nazaré, o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Jesus Cristo de Nazaré, aquele que Davi disse, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Aquele mesmo que disse em São João 10, verso 11, eu sou o bom pastor e o bom pastor dá vida pelas ovelhas. Entre nele agora, Salmo 63, ó Deus, tu és o meu Deus. Ó Deus, tu és o meu socorro. Ó Deus, tu és a minha fortaleza. Ó Deus, tu és a minha torre forte. Tu és o meu curador. Tu és o meu salvador. Entre nele agora, e entrando nele, vendo ele no santuário, vendo ele dentro da rocha, você vai poder dizer como Davi, eu te bendirei enquanto eu viver. Eu te adorarei, levantarei, entregarei louvores alegres com os meus lábios. Quando me lembrar de ti, mesmo na minha cama, entrarei em meditações, vigílias adentro, porque tu tens sido meu auxílio. É o que você precisa. Não lute mais sozinha, irmã. Não trabalhe mais sozinha. Não tente criar mais seus filhos sozinha. Não tente mais ser uma cristã sozinha. Porque tu tens sido meu auxílio. Busque auxílio em Deus. Porque quando encontrares auxílio divino, cantarás jubilosos louvores e estarás refugiando à sombra das asas do Senhor, o grande El Shaddai, o grande eu sou. E o salmista diz, a minha alma te segue de perto, e tu a sustentarás com a destra do teu poder. Entre nessa rocha e tenha o prazer de dizer, ó meu Deus, tu és o meu Deus, tu és o meu socorro, tu és a minha rocha, tu és o meu consolador, tu és a minha esperança. Ó meu Deus, tu és o grande amor que eu preciso para vencer a mim mesmo, vencer o meu eu, vencer o meu ego, vencer os meus sentimentos. Tu és o meu Deus, o meu Senhor. Nas palavras deste hino
Jesus Cristo